Você sabia que a tireoide é uma das estruturas mais importantes de todo o organismo humano? Ela é responsável pelos hormônios que regulam praticamente todas as funções do corpo, desde o nosso humor até mesmo o nosso peso. Cerca de 10% dos brasileiros sofrem com alguma alteração nessa glândula e isso acontece principalmente com as mulheres. Quem esclarece tudo sobre esse assunto hoje é a endocrinologista doutora Mônica Maranhão. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja bem-vinda. Obrigada. Recebê-la. Prazer é meu. Fiz um breve histórico ali sobre a tireoide. Qual é a função da tireoide no corpo? A tireoide, ela, apesar de muitas pessoas acharem que é uma doença, né? Não é. É uma glândula que produz os hormônios T3 e T4 e esses hormônios, eles vão agir como se fosse um acelerador de um carro. Então, conforme a tireoide produz mais ou menos hormônios, aquele carro, o nosso corpo, vai funcionar mais lento ou mais acelerado. Então, ele controla o metabolismo do corpo todo. Quais são as doenças mais comuns associadas à tireoide? As mais comuns, são inúmeras, né? Mas as mais comuns, o hipotireoidismo, quando a tireoide produz menos hormônio do que deveria, o hipertireoidismo, quando ela produz mais hormônios do que deveria, os cistos, que são formações arredondadas, cheias de líquido e não trazem nenhum problema grave para a saúde, e os nódulos, que são aquelas formações sólidas, que na grande maioria dos casos são benignos, mas que podem ser câncer também. Tem alguma pessoa que tem predisposição a ter problema na tireoide? Depende de cada transtorno, né? Mas, por exemplo, os dois mais comuns, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, a principal causa são doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes, elas têm uma forte predisposição genética, então tem aí uma tendência familiar a aquela pessoa ter se já tem um caso na família. Já, por exemplo, para câncer de tireoide, um fator de risco seria a radiação no pescoço, por algum outro motivo, por exemplo, um linfoma. Aí ela também vai ter um risco, uma predisposição a ter esse câncer de tireoide. Quais são os sintomas dessas doenças, doutor? Também depende do tipo de doença. Por exemplo, o hipo e o hipertireoidismo, que são quando a tireoide produz hormônios de uma forma desregulada. O hipotireoidismo, quando o organismo está desacelerado, então ele vai ter cansaço, fadiga, inchaço, intolerância ao frio, ganho de peso, sonolência excessiva, perda de memória. Já o hipertireoidismo, quando o organismo está acelerado, ele vai ter aumento na frequência cardíaca, tremor, agitação, perda de peso, insônia. Então, cada doença tem um sintoma. No caso, por exemplo, de nódulo de tireoide, câncer de tireoide, que é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, o sintoma dá para ser percebido muitas vezes pelo próprio paciente, olhando no espelho, fazendo o autoexame, ou pelo médico durante uma consulta na palpação de tireoide. Aí ele vai perceber um aumento no volume cervical. Então, cada doença vai dar um sintoma. Onde que fica a tireoide? Fica aqui debaixo do pomo de Adão, né? Na gente ele não é muito saliente, ele é mais saliente nos homens, mas as mulheres também têm, chama cartilagem cricoide. Então, logo aqui embaixo tem a tireoide. A grande maioria das vezes, uma tireoide normal, ela não é muito visível, não. É difícil da gente ver. Um olho tem que estar muito atento e muito treinado para perceber. Mas no autoexame, quando a gente toma um golinho de água, olha no espelho e engole, a gente consegue visualizar alguma nodulação e algum carocinho que pode ser algum probleminha na tireoide. Essas doenças, elas são consideradas perigosas? Podem ser perigosas se não forem tratadas adequadamente. Então, por exemplo, o hipertireoidismo, se a gente não tratar, ele pode evoluir para um quadro que é potencialmente grave, que é a crise tireotóxica, que aumenta muito o risco de arritmia cardíaca até morte. O hipotireoidismo, se fica anos sem tratamento, também pode desacelerar completamente o organismo e a pessoa pode entrar em coma, por exemplo. E tanto o hipo quanto o hiper, eles podem, por exemplo, interferir com o funcionamento do coração, pode aumentar o risco de infarto, de AVC. Então, são doenças que são muito fáceis de serem diagnosticadas. No geral, o tratamento também é muito fácil e o paciente responde de uma forma muito adequada e muito satisfatória. Mas se não tratar direitinho, aí pode ser complicado sim. O tratamento é medicamentoso? O hipotireoidismo e o hiper, normalmente a gente consegue um controle adequado só com medicação mesmo, com um tratamento via oral.
Agora, os nódulos, os cistos, na maioria das vezes a gente consegue só fazer um acompanhamento e aí quando a gente tem alguma suspeita, a gente pede algum exame complementar e em alguns raros casos a gente indica cirurgia. Então, para cada doença a gente dá um tratamento, mas na maioria das vezes a resposta é bem satisfatória. E por que esses problemas eles são mais comuns nas mulheres? De fato, eles são mesmo, os problemas de tireoide, eles atingem principalmente mulheres entre 20 e 40 anos de idade. A gente ainda não tem uma causa que explique, no geral, isso. Parece que teria a ver com os hormônios femininos mesmo, estradiol, mas a gente ainda não tem certeza. A obesidade pode ser causada pelo hipotireoidismo? Obesidade mesmo, no conceito da palavra, não. Então, o que pode acontecer é que o hipotireoidismo não tratado, ele pode levar um ganhozinho de 2 a 3 quilos de peso, mas aí não é peso de gordura, aí é peso de líquido e com o tratamento adequado, esse peso ele volta ao normal. Então, aquela pessoa que tem 40, 50 quilos de excesso de peso, não é por conta do hipotireoidismo, aí é mais pelo estilo de vida que está inadequado mesmo. Andressa, tem uma pergunta? Qual que é, Andressa? Faz para descobrir como que é o exame? Como faz o exame? Dá para fazer em casa, sozinha? Dá para fazer em casa, essa é a ideia mesmo, é que as pessoas façam em casa. Então a gente precisa só de um copinho de água, o espelho, então na frente do espelho você inclina a cabeça para trás, acha essa cartilagem cricoide, que é o pomo de Adão, nos homens é bem fácil de fazer, e aí você achando, você já pensa que a sua tireoide está ali embaixo. Toma a água, engole. Aí vocês veem que a estrutura sobe e desce? Será que dá pra fazer? Dá pra fazer aqui? Dá pra fazer, doutora? Opa, pega um copinho de água. Vou fazer. Doutora, e se eu descobrir que eu tenho? Aí não tem problema. Enquanto eles pegam água pra gente, vou fazer perguntas aqui, ó, dos nossos telespectadores. A Lívia de Presidente Prudente quer saber, doutora, se recém-nascidos também podem ter alterações na tireoide? Podem. Na verdade, todas as faixas etárias podem ter problemas de tireoide. O recém-nascido, a gente rastreia pelo teste do pezinho, que é o hipotireoidismo congênito, é uma doença que é fácil de ser tratada, mas que se não tratada é grave. Mas todas as faixas etárias podem ter problemas de tireoide. A Pâmela de São José do Rio Preto, como deve ser a alimentação de quem tem tireoide? Na verdade, quem tem problema, né? Isso, na verdade, não tem um padrão alimentar específico que garanta que você vá tratar ou prevenir algum problema de tireoide. O que a gente orienta é evitar excesso de alguns tipos de alimentos. Por exemplo, vegetais verdes, soja, alimentos salgados por causa do sal, que tem iodo, né? Ele é propositalmente iodado para proteger a nossa tireoide, mas em excesso ele também pode prejudicar, mas isso tudo em excesso. Se for consumido de uma forma equilibrada, não vai fazer mal para a tireoide. Viviane de Presidente Prudente, o que causa o nódulo na glândula? Também é uma dúvida que a gente ainda não tem a resposta. Parece que teria uma tendência familiar, parece que tem a questão dos fatores de risco, né? Radiação de pescoço, enfim, a alimentação é uma coisa que está sendo muito estudada, mas a gente ainda não tem essa resposta. A Bárbara de Penápolis quer saber se tem cura ou só tratamento. Olha, no geral, né, falando de todas as doenças no geral, a gente consegue fazer o tratamento, mas são doenças crônicas, não teria cura não. Vamos testar. Aqui, doutora, meu copo d'água. Isso. Então, aí, o ideal seria que você estivesse na frente do espelho, mas eu vou ser o seu espelho, então eu olho... Como que faz aqui? Vai mostrar aqui? Tá. Isso. O que eu vou fazer? E aí, você inclina o seu pescoço um pouquinho para trás, aí você vai procurar a sua tireoide. Eu já estou imaginando onde ela esteja, exatamente. Achei? Aí. Aqui? Isso, exatamente. Aí, você toma o golinho de água, pode tirar o dedinho. Aí a gente fica olhando, isso, aí pode repetir mais vezes, se você não enxergou na primeira vez, você vai deglutindo até, olha, aqui da Hortência parece que tá tudo ok. Que medo! Tá tudo bem então, obrigada Natália. Doutora, tenho mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. É verdade que doenças da tireoide afetam a gravidez? Sim, na verdade, doenças mal controladas da tireoide podem levar a problemas tanto na mãe, por exemplo, abortos, parto prematuro, hipertensão e também no bebê. Por exemplo, o bebê, ele, se não tratado, né, durante a gestação, ele pode evoluir, por exemplo, com déficit cognitivo, retardo de crescimento, problemas mais graves. Alguns alimentos podem inflamar a tireoide?
Essa questão da alimentação é uma coisa bem difundida, né, nas redes sociais, mas a gente ainda não tem muita certeza se isso realmente existe. Em relação ao glúten, ao leite, que é uma coisa muito falada, a gente não tem nenhuma evidência que justifique a gente suspender esses alimentos para desinflamar a tireoide. Um alimento que parece que seria benéfico para pessoas que têm essa tendência a ter, principalmente tireoidite de Hashimoto, seria a castanha do Pará. A castanha do Pará ela é rica em selênio. O selênio é um mineral que é fundamental para o funcionamento da tireoide. Então, parece que se a gente desse essa quantidade certa de selênio, a gente teria uma diminuição no processo inflamatório, uma diminuição no número de anticorpos e seria benéfico. Sim, não faz mal comer 2 castanhas por dia, então eu costumo orientar, no geral, 2 castanhas e não mais do que isso, porque também pode ser prejudicial. Pergunta na nossa live. Isso, tem 2 perguntas na live. A primeira é do John. O doutor já tinha falado um pouquinho, gostaria de saber se a tireoide emagrece. Sim, aí é o contrário, porque aí o hipotireoidismo, ele não dá o ganho de peso excessivo, mas o hipertireoidismo, sim, ele realmente dá uma perda de peso bem importante. A pessoa pode emagrecer 10, 15, 20 quilos, achar que está com outra doença e, na verdade, tem que ser rastreado o hipertireoidismo, porque, de fato, pode acontecer, sim, esse emagrecimento expressivo, mesmo a pessoa comendo bastante. Mais pergunta? A outra pergunta é da Simone, ela falou que ela tem o hormônio da tireoide alta e qual medicamento que se toma ou se é só uma dieta adequada. Eu teria que ver exatamente o que está acontecendo, mas no geral, se for o hipertireoidismo, a primeira opção de escolha é sim o tratamento medicamentoso. Aí teriam outras medicações, que é a iodoterapia, cirurgia, mas aí já são secundários. E sempre a alimentação, ela é um adjuvante. A gente, como eu falei, a gente não vai tratar nenhum problema de tireoide só com a alimentação adequada. Ao contrário de outras doenças que muitas vezes respondem muito bem só com a alimentação. A tireoide não é bem assim. Obrigada. Eu que agradeço, Hortência. O prazer é todo meu. Obrigada.